Olá, olá pessoal, shalom a todos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu estava olhando aqui essa planta, que é uma bougainville, eu comprei ela mais ou menos desse tamanho aqui, eu acredito que já faz uns 2 anos. Agora ela está crescendo e está subindo ali no portão, né? Eu estou cuidando dela para ela ficar por cima do telhadinho. Mas até hoje ela não tinha dado flor, até agora. E eu passo nas casas por aí, sempre vejo flores nas bougainvilles. E eu ficava me perguntando por que a minha não dá flor. E agora ela saiu flores ali, olha só. E vai sair mais, tem mais pontinhas bem vermelhinhas que onde elas vão florir. E aí isso me fez pensar sobre o tempo das coisas florescer, sobre o tempo que não é sobre o tempo que nós conhecemos, o tempo do relógio, mas sobre o tempo de Deus. E aí, pessoal, eu resolvi conversar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre o tempo. Eu gostaria de saber se você já sentiu que está atrasado na vida, que os seus sonhos parecem não acontecer, que todo mundo está vivendo algo e você está esperando. Você já se sentiu assim? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu gostaria já de convidar você para ficar até o final desse vídeo, para se inscrever no canal, curtir, comentar. Ok, pessoal? Fica aí, vamos juntos falar um pouquinho sobre o tempo. Porque a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. Em Eclesiastes 3, de 1 a 8, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e o tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Mas eu gostaria hoje de ficarmos no versículo de número 1, que diz assim, que tudo tem o seu tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Tempo determinado. Aqui no jardim, eu vejo que nenhuma flor floresce o ano inteiro. Assim como estava essa minha bougainville, não florescia. Existe o tempo de plantar, tempo de podar, tempo de crescer e tempo de florescer. E nós temos que entender isso, que Deus trabalha por processos. A gente, nós seres humanos, queremos resultados imediatos, mas Deus trabalha primeiro o nosso caráter. A gente quer ser o palco, Deus prepara o coração. Nós queremos respostas imediatas. Às vezes comparamos as nossas vidas com a dos outros e achamos até que Deus nos esqueceu. Mas o atraso para você não significa atraso de Deus. Esperar não é perder tempo. Esperar é ser preparado. Esperar é confiar. Será que você quer a bênção ou você quer o tempo da bênção? Se você tem sonhos, projetos, planos, entregue a Deus. Um conselho para você.
entregar a Deus, orando ao Senhor e dizendo o seu sonho, o seu projeto, os seus planos. Converse com o Senhor em oração, especifique muito bem aquilo que você sonha, aquilo que você tem projetos, aquilo que você quer para a sua vida. Tudo que você está guardando e sonhando, entregue a Deus, mas peça que seja feita no tempo dele, na vontade de Deus. Seja qual for o seu sonho, fale para Deus. Pode ser uma casa, pode ser uma viagem, coisas materiais, né? Mas também pode ser um marido, um namorado, pode ser qualquer tipo de sonho, né? Um trabalho, um cargo melhor, uma faculdade, seja lá o que for. Entregue para o Senhor, especifique bem o que você, como você quer e entregue ao Senhor. E principalmente, descanse nele. Depois de entregar, não viva arrancando da mão de Deus. Entregue e confie. Descanse. O Senhor conhece o teu coração. Continue fazendo a sua parte. Seja fiel. Continue orando, trabalhando, crescendo, confiando. O tempo de Deus não é um tempo parado. O tempo de Deus é um tempo de preparação. Muitas vezes Deus demora a nos atender porque Ele nos conhece e Ele sabe que ainda não estamos prontos para receber o que pedimos. A espera, essa espera que Deus nos faz esperar, esse tempo de espera, isso produz em nós a maturidade, a dependência de Deus, a humildade e uma fé verdadeira. Às vezes, o silêncio de Deus é proteção e às vezes o ainda não é amor. Eu tenho um testemunho da minha vida que eu fiquei por algo material. Eu fiquei 13 anos esperando no Senhor. 13 anos tendo fé, buscando no Senhor, confiando nele, porque eu sentia no meu coração que aquilo que eu queria era algo de Deus para minha vida, que Deus tinha para minha vida. Mas eu fiquei 13 anos muito ansiosa, orando, pedindo. E foi a minha casa. Mas no momento em que eu entendi que eu orei ao Senhor, e o Senhor falava no meu coração, essa casa já é tua, e eu descansei. Eu larguei nas mãos do Senhor e descansei. 13 anos, pessoal. 13 anos não são 13 dias, né? Nem 13 semanas, são 13 anos. Mas quando eu descansei no Senhor, quando eu larguei, eu confiei e descansei, foi de repente. Foi assim, de uma hora para outra, Deus foi encaminhando, tudo foi acontecendo, Deus foi abrindo portas, Deus foi trabalhando aqui, foi trabalhando ali, e foi assim, de repente, e eu consegui a minha casa. Então, assim, nós não podemos desistir, porque Deus conhece o nosso coração, e se Ele fala com o teu coração que Ele tem algo para você, que aquilo é para você, espere, confia, descansa nele, que vai chegar o tempo dele na sua vida. Talvez você também esteja em um tempo de espera, e a espera dói, mas ela também constrói. Você está tentando apressar algo? Está forçando uma porta? Está se comparando? O que Deus prometeu, Ele cumprirá, mas no tempo dele. Isso realmente é verdade. Tudo que Deus nos promete, Ele cumprirá no tempo dele, porque Ele sabe o que é melhor para nós.
Ele sabe quando nós estamos preparados para receber aquilo, que nós vamos valorizar aquilo que Ele nos deu. Talvez se Ele nos der aquilo no tempo errado, nós não valorizaremos tanto como deveríamos. Então Deus sabe o tempo certo que Ele pode nos dar as coisas. Por isso que tudo tem que ser feito conforme a vontade de Deus, porque Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Essa minha casa, que eu tive essa luta, né, para comprar ela, e 13 anos, mas foi um tempo em que eu amadureci, em que eu aprendi, em que eu valorizei, e sempre, sempre o Senhor, eu nunca tive dúvidas que essa casa era minha, era para mim. Só que o Senhor me deixou passar por várias coisas, 13 anos, quantas coisas aconteceram, né? Quantas lutas, quantas aflições, quantos desafios, quantas vitórias também, né? E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, estou aqui com a minha casa, que eu amo, que é o meu lar, é o meu recanto, é o meu lugar de paz, sossego. Então, confio no Senhor e espere nele, descanse nele. Então, pessoal, que nós possamos não viver ansiosos pelo próximo tempo, mas aprender a florescer no tempo em que Deus nos colocou. Se ainda não aconteceu para você, continue confiando, continue orando e buscando no Senhor. O tempo de Deus é perfeito. Ok, pessoal? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, me ajude a fazer esse canal crescer e que essa palavra venha edificar a sua vida. Que Deus abençoe você e espere o tempo de Deus para você, ok? Tchau, tchau.